Dívida pública bruta do Brasil registrou nova alta em novembro e chegou a 79% do PIB, o Produto Interno Bruto. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central e ficaram em linha com as expectativas do mercado. No mês anterior, a dívida bruta estava em 78,4% do PIB. Já a dívida líquida do setor público subiu para 65,2% do PIB, frente a 64,8% em outubro. Em novembro, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 14 bilhões e 420 milhões de reais, após um superávit de 32 bilhões e 392 milhões no mês anterior. No acumulado de 12 meses, portanto os últimos 12, o déficit primário correspondeu a 0,36% do PIB. Considerando as despesas com juros, o déficit nominal atingiu 8,13% do PIB. Vou começar essa com o João Bellucci. Abrimos, inclusive, essa edição falando da performance das estatais. Agora, um recorte da dívida pública do Brasil. E é curioso, né, João? Porque acho que no mês passado nós falávamos sobre o recorde de arrecadação do governo. Criação de impostos, elevação dos impostos, aumento da receita. Mesmo assim, o governo aumenta a sua dívida. Por quê? Pois é, Canhata, essa é a grande pergunta. É um governo que tem esse viés gastador. A gente observa beirando aí 80% do PIB o endividamento. Fica muito engessado a atuação do governo quando você tem uma questão dessa beirando os 80% da dívida pública do PIB em novembro. Então, você tem um governo, ele não sinaliza corte, ele aumenta impostos e acaba sufocando a classe que produz, né, que é o empresariado e os trabalhadores. Então, não há uma perspectiva de manobra desse orçamento bastante carimbado, né? Até pegando o gancho no que eu falei anteriormente, nós temos um orçamento votado para o próximo ano de 6,5 trilhões de reais, com uma expectativa de um superávit ali, de uma sobra, vamos colocar assim, de cerca de 30, 40 bilhões. E esses 30, 40 bilhões dentro de 6,5 trilhões é praticamente nada. Só que quando a gente vai aprofundar esses números, a gente vê que o governo retirou vários valores ali da despesa, do montante total. Então, assim, na verdade, não é 6,5 trilhões e não é 30 bilhões, é mais. Só que o governo muda, fala, ó, aqui não é mais gasto, é investimento, né? O que eu for aportar em estatal, eu vou tirar do teto, eu vou tirar do arcabouço fiscal. Então, a gente não vê sinalização nenhuma no sentido de enxugamento da máquina pública. Pelo contrário, a gente vê a criação de mais de 4 mil cargos em comissão. A gente observa no meio público, 100% certamente das empresas no meio público e dos órgãos públicos argumentam trabalhar com déficit de pessoal. Eu nunca vi nenhuma repartição pública falar, aqui tá tudo ok, tem os funcionários corretos. Não, todos alegam que há déficit de pessoal, de maquinário, de investimento. Então, a digitalização, a inteligência artificial, ela aumenta a produtividade e acaba até diminuindo a quantidade de postos de trabalho. Mas no setor público é o contrário, ela aumenta a quantidade de trabalho, de empregados, né, de custo. Então é um outro planeta, né? Enquanto no meio privado você tem um orçamento, você deve seguir, você tem um endividamento, juros altíssimo que você paga, no meio público me parece que é outro mundo, né? Você pode orbitar tranquilamente com uma dívida pública beirando 80% do PIB, você pode seguir a vida tranquila. Então são dois mundos distantes, né? Mas o que sempre falta na minha visão, Caniato, é uma atuação do Congresso, porque me parece que o Congresso busca muito emendas parlamentares, né, que já ultrapassaram 60 bilhões para o próximo ano, e faz pouca fiscalização, que é esse o grande trabalho do Congresso, é votar leis, mas é fiscalizar a administração pública, fiscalizar o Poder Executivo, e isso é feito muito pouco, né? Tanto que eu entendo que a oposição sequer deveria entrar em recesso. Ontem eles apresentaram alguns pedidos, alguns parlamentares fizeram manifestações, mas eu acho que é pouco. A oposição, em teoria, não tira férias, não descansa, até porque você já tem um recesso longo aí para parlamentares. Então, a oposição deve estar sempre buscando cobrar o governo, e falta
Entendo que falta um pouco isso na oposição, essa cobrança, até porque esse valor de 79% do PIB, ele certamente tende a aumentar. Não há sinalização. A única sinalização do governo é de aumentar os impostos. E o ano que vem, já daqui pouquíssimos dias, nós teremos 2 sistemas tributários convivendo em conjunto por alguns anos para adaptação do todo. E esse sistema tributário, conforme especialistas, elevará a carga tributária, colocará o Brasil como o maior IVA do mundo. Então, que o governo vem arrecadando, batendo recordes, isso já está claro para todo mundo. Agora, a outra parte, que é enxugar, não acontece. Pelo contrário, esses recortes de arrecadação, o governo vai e aumenta o gasto da máquina pública. Quando a gente sabe que há muitos locais para cortar, a gente mencionou dos Correios, que foram entregues no azul e agora já estão no vermelho em pouquíssimos anos. Então, assim, é o natural do governo petista essa filosofia de aumentar a máquina pública de tal modo que ela fique participando de todos os aspectos da vida das pessoas, né? Todos os aspectos, e a dívida pública certamente tende a crescer nos próximos meses, Caniato. Pois é, bons apontamentos do João Belutti. E você, Mota, governo gastador, dívida pública alcançando quase 80% do PIB, nenhuma novidade, Mota? Nenhuma novidade, né? Eu sempre dou aqui o exemplo do trabalhador que ganha R$2.000 por mês, mas gasta 8 mil. Mas como assim gasta 8 mil? Não, eu preciso. Tem várias coisas aqui que são despesas obrigatórias, eu não posso deixar de gastar. O que acontece? Acontece que todo mês falta R$6.000 para completar os pagamentos. E aí o que o trabalhador faz? Ele pode pedir um empréstimo para um amigo, depois ele pega um empréstimo com um agiota, né? Porque os amigos não querem mais emprestar dinheiro. Depois ele pega um consignado, ele pede para a sogra pegar um consignado. Daqui a pouco ele está todo endividado. É uma situação sem saída. Com o governo funciona do mesmo jeito. Muita gente tem essa mentalidade, muita gente do governo tem essa mentalidade, não que o governo é diferente, o governo não tem limite de endividamento, é só imprimir dinheiro. O que é resultado dessa impressão de dinheiro se chama inflação. Então, a consequência principal dessa dívida que não para de aumentar é que o dinheiro está sempre perdendo valor. É por isso que eu sempre digo, vai chegar o dia em que uma dúzia de ovos vai custar R$1.000. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas isso vai acontecer com certeza, porque todo tempo o dinheiro perde valor, como resultado dessa mentalidade do governo de achar que o dinheiro é infinito. Pois é, o Ricardo, acompanhando o nosso programa, ele escreveu o seguinte: fazer bonito com o chapéu dos outros é bem mais fácil. Quero ver gastar o seu próprio dinheiro. Você, Dorgan, uma reflexão sobre esse número, dívida pública do Brasil alcançando quase 80% do PIB no mês de novembro. É lamentável, assim, e assim, é o reflexo de anos de mau uso ali, né, da máquina pública. O corte ali, a gente não consegue cortar aposentadorias e salários especiais, né? Você teria um impacto muito alto de cara fazendo isso, né? A gente não consegue judiciário, militares, você não consegue mexer com isso de jeito nenhum. É impressionante. Mas a indexação dos benefícios ao salário mínimo, você acha que talvez seja o grande problema? Porque há quem defenda a mudança nesse regramento, né? Desindexar com o salário mínimo, eu não sei, porque daí você vai desvalorizar também o salário, né, na ponta ali. Os juros altos também ajudam isso, porque daí o empresário ali, ele está todo endividado muitas vezes, com uma taxa de impostos altíssima, com juros altos, não tem como não descer os juros de alguma maneira no primeiro semestre do ano que vem. Mas assim, é lamentável a dívida pública do Brasil. Poucos momentos a gente conseguiu melhorar isso, né? A gente vê ali o governo Fernando Henrique conseguiu melhorar isso, na desvalorização da moeda, um pouco o Michel Temer ali, com o Meirelles na Fazenda, mas a gente não consegue alcançar isso. O que o Belutti falou é real, do Congresso. O Congresso ele precisa enfrentar isso, né? E ele é um dos beneficiários do aumento de gastos em vários momentos, então é difícil, né, mudar isso. Pois é, agora, só para a gente encerrar essa discussão, inclusive essa notícia está em linha com aquela primeira que nós trouxemos, né, Belutti? A performance das estatais, enfim, eu vejo algumas figuras economistas pensando em
algumas saídas. Alguns falam, bom, enquanto um governo progressista que age e toma essas decisões, dificilmente mudaria, pelo menos, o curso da dívida. Dificilmente nós teríamos um governo progressista, mas que se apoia a algumas medidas mais liberais, né? E aí eu queria que você discorresse sobre quais são os pontos mais sensíveis para você, para um próximo presidente e um presidente que não seja o atual. Caso alguém da centro-direita ou da direita venha a vencer, o que você entende que seria fundamental quando a gente olha principalmente para as contas públicas? Olha, Candidato, como o Dorgan bem tocou nesse ponto, uma reforma do alto funcionalato público, né, da administração pública, seria um grande passo, mas é aquela história, né, enfrentaria uma resistência enorme. Mas a gente sabe que quem busca o meio público, né, cargos eletivos, ele deve estar preparado para tomar decisões que desagradem grupos, né? Isso deve acontecer fundamentalmente, esse enxugamento da máquina pública. Quando a gente fala de funcionário público, né, muita gente confunde, né, o professor, o policial. Não, o que a gente está falando é dessa alta prateleira e que estão inclusos os políticos, né, os senadores, os deputados, inclusive o Supremo Tribunal Federal, cujo salário, em teoria, lastreia os demais salários. Mas quando a gente vai aprofundar os números, por exemplo, a gente tem a imensa maioria dos juízes ganham acima do teto, porque eles vão criando manobras, em teoria, para recompor o salário, né, que eles alegam a defasagem, eles vão criando os chamados penduricalhos. Então, você tem lá um teto do STF, 40, 50 mil, não lembro agora exatamente o número que está, mas vários juízes ganham 100, 200 mil por mês. Então, ou seja, é um desvirtuamento completo, né? Quando o ideal nas democracias liberais, o que se tem é que na iniciativa, se você quer enriquecer, vai para a iniciativa privada, mas no Brasil você tem isso, quer enriquecer, vai para o meio público e articule com o meio privado, vire uma espécie de articulador, uma espécie de Daniel Vorcaro, que transita no público e no privado, e a gente fica nessa confusão. Ele é da iniciativa privada, mas ele está sempre aqui com juízes, com parlamentares, é algo que eticamente não faz sentido nenhum. Mas o que a gente observa, Caniato, é a perda dessa institucionalidade. Antigamente a gente tinha um ministro ou alguém do governo, enfim, qualquer cargo público, a pessoa, apareciam notícias de que ela estava sendo investigada ou acusada. A pessoa saía do governo, ela falava, ó, eu vou sair, vou cuidar da minha defesa, eu não quero atrapalhar. Mas agora não, a pessoa bate o pé e fica. Eu vou ficar, não tenho o que fazer, eu vou ficar, não devo nada, vai ficando e vai dentro da máquina articulando sua própria defesa. Então, há um esfacelamento da institucionalidade brasileira muito grande. Mas eu acho que para começar o enxugamento, uma reforma administrativa seria de muito bom tom, enfrentando esses grandes caciques no judiciário, no legislativo, que certamente reagirão. Mas eles sabem que estão, né, numa casta de poder. Então, alguém da classe política deve enfrentar esse tema, e certamente teria muitos votos, enfrentaria muitos monstros do pântano, mas é preciso começar de algum lugar. Pois é. Cindo, quer fazer um complemento, Dorgan? O governo Fernando Henrique, de uma maneira ou de outra, conseguiu fazer isso, por isso você tem que ser eleito com uma maioria real, não uma maioria que depois você compõe. O problema é esse. O grande medo das análises é eventualmente um governo mais à direita, como da família Bolsonaro foi ali, o Flávio seria, e dele não conseguir, ele ter que montar tudo outra vez essa relação com o Centrão. O governo Fernando Henrique não, ele ganha ali já com uma grande coligação, sozinho numa polarização contra Lula em 94 ali, com candidatos secundários, Amin, eu acho que o doutor Enéas, sei lá, e ele vence ali numa polarização total e já entra ali com essa não precisando compor ali. Então, tudo que ele foi colocando ali, de uma maneira ou de outra, claro, você precisa garantir a governabilidade, precisa distribuir cargo, espaços, mas você não precisa toda hora estar negociando, entendeu? Esse é o problema, tanto da esquerda, do PT, como um problema da direita ali, como foi o governo de Jair Bolsonaro. Você tem que toda hora estar compondo, negociando, voto a voto, você não consegue implementar isso daí que você falou, que é enfrentar ali e mudar. O governo Fernando Henrique, de uma maneira ou de outra, foi o que fez realmente uma mudança estrutural, uma reforma de Estado real, uma reforma previdenciária real. Ele conseguiu ali enfrentar vários monstros ali, não resolveu todos, ficaram vários ali, mas ele resolveu vários. Naquele momento era mais monstruoso ainda o problema, e a gente vinha de um ambiente inflacionário pavoroso ali, né?